Bem-vindos aqui mais uma vez. Eu queria começar com uma oração. Fecha seus olhos, inclina sua cabeça. Vamos orar. Pai querido, nosso Criador, muito obrigado por esse sábado em que seu Espírito falou algumas coisas para cada um de nós. Muito obrigado porque o Senhor, em sua grande misericórdia, disse alguma coisa para nós nesse sábado. Então do que já foi falado, do que já foi cantado e que marcou mais a nossa mente e que seu Espírito marcou a nossa mente, nos ajude a pensar nisso, a orar sobre isso. E agora, mais uma vez, contamos com a sua iluminação. Contamos com a sua inspiração. Jesus falou que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estaria ali. Então ele está aqui. Muito obrigado pela sua presença, Senhor, pelos seus anjos. Pedimos agora um pouco mais de luz, a compreensão da sua vontade e a força para realizar essa vontade. Pedimos também a proteção contra o mal, de dentro de nós e de fora de nós. Em nome de Jesus, amém. Bom, nessa semana nós estamos falando sobre, ao longo dessa semana, vocês têm um programa especial aqui sobre esse assunto. E aí, eu queria terminar hoje a minha parte. Será que a felicidade familiar existe? Bom, o que é felicidade, né? Tem que pensar isso, né? Primeiro é isso. Sigmund Freud, ele é o criador da psicanálise, ele diz que todos nós somos movidos pela busca da felicidade, pelo que ele chamou de princípio do prazer. A gente busca isso, né? Porque perdemos, né? Quando eu falei de manhã hoje aqui. Aliás, amanhã de manhã, não sei se eu posso convidar, mas vou convidar a Igreja Central aqui de Manaus, 9 da manhã, amanhã, 9 da manhã, eu vou falar sobre ansiedade. O que é ansiedade, o que é angústia, transtorno de ansiedade, crise de pânico, fobia, e como lidar com isso. Amanhã, 9 da manhã. Então, existe um fracasso em atingir essa felicidade, porque o mundo real não pode satisfazer todos os nossos desejos, que Freud chamou de princípio da realidade. Então nós podemos atingir só uma felicidade parcial, até certo ponto dá, né? Agora, a psicologia positiva, o Martin Seligman, ele diz que a felicidade tem que ver com emoções e atividades positivas, mas a gente nem sempre consegue ter emoções positivas, a gente nem sempre consegue ter atividades positivas, então tem uma barreira para ter essa felicidade plena no dia a dia da vida. Então, vamos pensar um pouquinho em termos práticos sobre o que pode ajudar, né, do que depende da gente, de fazer. Se alguém conseguir água para mim, eu agradeço. Se a gente fazer a nossa parte, né, cada um precisa fazer a sua parte no dia a dia, para que a felicidade no núcleo familiar consiga se desenvolvendo, né? Então, um ponto importante é praticar a compaixão. O que é a compaixão? Como é que vocês entendem compaixão? Compaixão não é ter pena das pessoas, não é isso. Que estou com peninha de frontal, não é isso. Compaixão é um olhar para o outro, no sentido de que você vê a humanidade do outro como a sua. Compaixão é você olhar para a pessoa, para aquilo que está atrás da arrogância dela. Compaixão é você, eu falei de manhã hoje que vocês têm pai e mãe que tomar conta e ajudar seus filhos em relação à ideologia de gênero. E eu não tenho nenhum preconceito contra o LGBT, nenhum preconceito. Na minha carreira profissional como psiquiatra atendi várias pessoas, algumas queriam mudar, outras não queriam mudar, procuraram por outra razão. Eu não tenho preconceito em relação à homossexualidade, eu tenho um conceito sobre a homossexualidade. Então, toda vez que eu me defronto com homossexual, ou seja qual for outro tipo de variante nessa linha, eu sinto compaixão.
porque dentro do estudo científico sobre esse assunto, eu sei que tem dor, tem uma perda, uma dificuldade, embora muitos digam que está tudo ótimo, está feliz da vida, mas a gente sabe o que é que está no fundo. Então, quando Jesus ele lidava com as pessoas, ele tinha compaixão pelas pessoas. Mesmo quando ele virava para aqueles donos da igreja, né, que eram extremistas ou coisa assim, ou legalistas, mesmo quando ele chamava esses indivíduos de hipócritas, né? Hipócritas. Obrigado. Ele tinha compaixão na fala, diz Ellen White. Obrigado, pastor. Ele sempre tinha compaixão. Uma forma da gente conseguir ter compaixão pelas pessoas, acho que talvez dependa de duas grandes coisas, duas grandes atitudes. Uma atitude é você deixar o seu eu de lado. Alguém está te machucando, como é que você vai exercer compaixão com alguém que está te machucando? Consciente ou inconscientemente, voluntária ou involuntariamente. Você precisa dar 2 passos para trás, deixar seu eu de lado e olhar para essa pessoa que está sofrendo. Por isso que ela está te machucando. É impossível você machucar alguém se você não está se machucando também. Impossível. As pessoas agressivas, se pensassem nisso, né? Ou fazendo outro paralelo, os corruptos, né? Quando os corruptos descobrem que estão machucando eles mesmos com a sua corrupção, mesmo ganhando milhões de reais, quando eles descobrem isso, então eles começam a entender, ou podem começar a entender, porque pode recuar e voltar para o velho padrão de comportamento, começar a entender de que o bem material não é o caminho da felicidade. Então, praticar compaixão na família, queridos, requer, eu falei isso, né? Você ter o olhar do outro atrás do que esse outro mostra na superfície do comportamento. E a segunda coisa é você realmente deixar seu eu de lado, o que não tem nada a ver com você se depreciar, não é isso que eu estou dizendo. Então, todos nós temos um deserto para atravessar, e Deus vai com a gente. Salmo 91:15 diz o quê? Eu falei de manhã, foi aqui ou foi ontem, não me lembro agora. Salmo 91:15 é muito interessante porque esse salmo ele tem 5 passos terapêuticos de Deus para mim e para você. Salmo 91:15, Deus fala para mim e para você assim: Ele me invocará, quer dizer, você invoca Deus, procura Deus. Ele me invocará, ela me invocará. Primeiro passo, você toma a iniciativa de procurar Deus. Está com revolta de Deus? Fala com Ele sobre isso. Muitos anos atrás eu ganhei de uma cliente minha, uma engenheira, um livro, acho que foi ela que me deu, escrito por um rabino chamado Harold Kushner. Alguém já leu? O livro chama-se Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. Ele escreveu esse livro porque ele tinha um filho chamado Aaron, que morreu com 11, 12 anos de idade, com uma doença raríssima chamada progérie, que é o envelhecimento precoce. Ele ficou tão desalmado com a morte desse filho, que ele escreveu esse livro, Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. E uma das coisas que ele coloca, não concordo com tudo que ele colocou no livro, mas uma das coisas que eu gostei, foi assim: você está com raiva de Deus, mágoa de Deus. O que muitos jovens, e não só jovens, fazem às vezes? Chuta o balde, larga tudo de Deus, quer saber de Deus. Cara, para onde você vai se você não for para Deus? Para encontrar a solução. Jesus uma vez percebeu e disse para os discípulos, né? Vocês também querem se afastar de mim? Aí um deles falou que: Senhor, para onde nós iremos se só Tu tem palavras de vida eterna? Que coisa linda, né? Esse discernimento espiritual. Então o Kushner, no livro dele, fala assim: está com raiva de Deus, está bronqueado com Deus, está revoltado com Deus, fala para Ele sobre isso. Fala para Ele: Senhor, eu estou com raiva de Ti, estou revoltado contigo. Senhor, não, sabe, porque se você corta a relação com Deus, porque está revoltado com Ele, e vira as costas para Deus,
Deus não é invasivo, Deus não é manipulador, Deus não é controlador. A Bíblia diz: eu estou à porta e bato. Se você abrir, Deus fala para mim e para você, se você abrir o teu coração, a tua mente, eu entro. Mas se você não quiser, eu te respeito. Coisa linda, né? O caráter de Deus. Queridos, a vida eterna é conhecer Deus. São João 17, né? João 17 diz: Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam, sabe? Não fica querendo conhecer muita doutrina, procura conhecer mais a pessoa do Senhor Jesus. Doutrina é importante, claro que a verdade não é qualquer coisa, não são todos os caminhos que levam a Deus, queridos. Então, você fala para Deus, porque quando você então está revoltado, está revoltada, está com mágoa, está com, sabe, em relação a Deus, você fala para Ele, está lá em Isaías, e Deus fala assim: vinde, apresenta as tuas razões. Deus convida você, Ele fala assim: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Então, se você abre a sua raiva para Deus, a raiva de Deus para Deus, então Ele vai ficar muito feliz, porque Ele vai falar assim: puxa, eu estava esperando você fazer isso, eu vou te mostrar por que isso aconteceu com você, ou por que isso não aconteceu com você, porque você dá chance a Deus de te mostrar essas coisas, de te ajudar nessas coisas. Então, Salmo 91, 15, Ele me invocará. Então você invoca a Deus, você procura a Deus, e Deus fala o segundo passo: eu vou responder para você. Cara, Deus se humilha, né, de vir falar com um cara tão pequenininho como eu, assim, um zero, né, de, sabe, uma mente atrofiada, cara. Querido, nós temos uma mente atrofiada. O encéfalo, o cérebro adulto, tem 1,5 kg de massa encefálica. O miolo, né, 1,5 kg no adulto. Mas Adão tinha um cérebro, sei lá, de 3, 4 quilos. Então nós somos atrofiados. Mas mesmo assim, Deus vem e se revela e me dá condições de percebê-lo. Então ele fala: ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele, com ela na angústia. Olha o terceiro passo terapêutico de Deus. Sem prescrever Rivotril, fluoxetina, citalopram, né? Está falando: eu e você, eu, Deus, com você. Eu sou o teu tranquilizante, eu sou o teu antidepressivo, eu sou a tua vida, eu sou a força que você não tem. A vida é um fenômeno e é uma pessoa. É um fenômeno biológico, mas é uma pessoa, Jesus Cristo. A morte é um fenômeno e é uma pessoa. É um fenômeno que acaba a vida e a pessoa, porque o cara chama Satanás. Então Deus fala: ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele, com ela na angústia. Deus é honesto. Deus não é como essas igrejas que tem por aí que falam: vem para a igreja, dá o dízimo, você vai ter só prosperidade. Alô, essa não é a mensagem da Bíblia, meus amigos. Se a teologia da prosperidade fosse verdadeira, então Jesus seria um fracassado na vida humana que ele viveu, porque ele morreu, nasceu, morreu, cresceu pobre. Eu já pensei muitas vezes, sabe, você já pensou? Eu já pensei muitas vezes, como é que seria? Será que ele tinha 2 mudas de roupa ou 3? Tinha 2 pares de sandália ou um e arrebentava, comprava outro? Não tinha casa. Se Jesus vivesse hoje, qual o carro que vocês acham que ele teria? Pensa um pouquinho enquanto eu bebo água. Um Jeep Renegade, um Honda Civic, um Fusquinha, uma Brasília 72, sei lá que é, um Hyundai, um Toyota Corolla. Sabe qual é meu pensamento? Aqui fala César, não o Senhor, né? Como disse Paulo. O carro que ele teria seria o carro emprestado. Se ele fosse na sua casa e você tem um Toyota Corolla, ele fala assim: você me empresta teu Toyota para fazer um estudo bíblico ali
no Rio Preto, ali no Rio Negro e tal. Ou se for na sua casa, não tem nem carro, você tem uma bicicleta, você empresta sua bicicleta que eu preciso ali visitar uma pessoa que está doente. Coisa linda, né? Esse cara, isso, sabe como é que se chama isso? Desprendimento, desapego. Desapego, queridos, peça a Deus para criar o desapego. Fritjof Capra, professor de física quântica na Universidade da Califórnia, em Berkeley, escreveu um livro maravilhoso chamado, como chama o livro? O Ponto de Mutação. Fritjof Capra, interessante. Ele fala de que alguns americanos começaram já 20 anos atrás a dar passos, americano bem sucedido financeiramente, profissionalmente, dar passos para o que ele chamou de uma vida mais simples, que não é mediocridade. A vida mais simples é o consumo mais simples, a consciência ecológica e se preocupar mais com o crescimento interior do que o crescimento exterior material. Para isso, nós estamos sendo chamados agora, querido. Você já ouviu isso de Deus? Porque nós estamos no fim. Então, e Deus fala lá então, estarei com ele na angústia, que Deus é honesto, Ele sabe que eu e você temos momentos de angústia difícil, mas Ele diz, eu vou estar com você. Ele não vai pregar igual essas igrejas que dizem, não, vem para a minha igreja que vai ser tudo ótimo, tudo feliz, felicidade o dia inteiro, prosperidade material. Não sei se eu digo ou não digo. Digo ou não digo? Mas aí um desses pastores foi entrevistando as pessoas, o que Deus te deu? Qual foi a bênção? Conta a bênção, conta a bênção. Ah, pastor, eu queria comprar um carro X, aí eu peguei a água benta aqui da sua igreja, joguei num carro lá que eu vi estacionado, 2 semanas depois consegui comprar um carro daquele e tal. Ah, tá bom, conta a bênção. Ah, pastor, eu queria muito comprar um sítio e tal, eu peguei aquela vara de arão que você vendeu aqui, e fui lá e bati na cerca lá, comprei o sítio e tal. Tá. Aí chegou para uma velhinha, uma senhora idosa, mas bem lúcida, e falou assim, conta a bênção, minha irmã. Ah, pastor, eu conheci Jesus Cristo, o meu Salvador. Meu Salvador, agora a vida faz sentido para mim. Tá, mas conta a bênção, qual é? Estamos no mesmo barco, isso significa que as outras pessoas não poderão ser tudo o que queremos, porque elas também têm as suas lutas emocionais. Elas também têm suas lutas emocionais. Teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa. Né? Jovem adolescente, não fique cobrando seus pais como se tivesse que ser servos seus. Vou voltar daqui a pouco nesse assunto. Tem revolta contra seus pais? Bom, talvez você tenha razão. Talvez você tenha razão. Mas o que você vai fazer com essa revolta? Cuidado para essa revolta não destruir você. Em algum momento da vida, para a gente ter saúde mental, a gente vai ter que perdoar nossos pais. E às vezes, talvez você jovem moça, só vai conseguir perdoar seu pai e sua mãe quando daqui a 20 anos, acho que o mundo não chega até lá, faltam poucos meses para Jesus voltar, e eu não estou marcando nenhuma data, pode ser 6 meses, 12 meses, 24, mas não faltam muitos anos, queridos. Os sinais estão aí, berrando nossos ouvidos e olhos. Mas se você lá na frente, casa, tem filho, aí você vai começar a entender que seus pais fizeram o melhor que eles puderam, mesmo tendo machucado você. Então, felicidade na família, a gente tem que pensar que tem emoções boas e desagradáveis que vão e voltam. Isso é normal nesse corpo defeituoso e mente defeituosa, limitada que a gente tem. O que é bom do que a gente está sentindo, agradável, o que é bom passa. Mas pense o seguinte, o que é ruim também passa. Essa sua dor vai passar. Não precisa pensar em se matar, se drogar, se prostituir. O que é bom
do que você está sentindo, passa, é verdade. Não conseguimos sentir bem o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Impossível. Nessa vida, impossível. Por várias razões. Mas o que é ruim também passa. E muitas vezes Deus segura a nossa experimentação da dor, não para nos fazer sofrer, mas para a gente aprender, porque às vezes a gente só aprende na dor. Então Deus, com o coração apertado, deixa que a dor nos atinja, não que Ele mande essa dor, Ele permite, que Ele se afasta e o cara vem e mexe com você. Aquele cara que Jesus disse, falou que ele não tem nada a ver com ele, né? Lembra que Jesus falou assim, agora se aproxima o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Mas tem comigo, porque eu tenho uma natureza pecaminosa, tenho uma coisa parecida com esse cara, que eu não quero mais ter, mas ainda tenho. Romanos 7, vai a Romanos 7, Paulo fala sobre isso. Então, será durante a pandemia, né, que teve home office, lockdown e tudo isso, aí os pai e mãe que trabalhavam fora ficaram em casa trabalhando, no home office, enfim, aí os filhos em casa, algumas mães ficaram escabeladas, ai meu Deus, o que eu faço com essas crianças e tal, né? A pandemia revelou um monte de coisa, né? Inclusive a impaciência dos pais, ou a inabilidade de lidar melhor com os pequeninos, porque de manhã leva para a escola, bota na creche, pega de tarde, enfim, e vai trabalhar, e depois volta para casa, mas estava no jantar, dormir e tal. Então não tinha muito tempo com as crianças em casa, mas a pandemia fez com que a família ficasse ali mais tempo em casa. E as famílias que já tinham um problema, tem estudos sobre isso, vários estudos científicos, né, sobre os traumas na infância na época da pandemia. A China, vários trabalhos feitos. Nos lares que já tinham violência, a violência piorou. Nos lares que não tinham, alguns apareceram. Violência que eu digo verbal, impaciência, irritabilidade. Mas será que seus filhos são realmente terríveis? Então, queridos, as crianças também sofrem emocionalmente. Elas têm um direito de expressar o medo delas, dúvidas, ansiedade, insegurança. Quando seu filho pequeno, sua filha pequena falar, mamãe, estou com uma angústia, estou com um medo. Angústia, que não sabe o que é angústia, mas medo. Ai, estou com medo, mãe. Meu netinho mais novo, Telzinho, 4 aninhos, toda vez que faz oração, que ele quer fazer oração, uma graça, ele sempre inclui na oraçãozinha dele assim, ô Jesus, nos proteja do vírus. Ele sempre fala isso. Aí eu já sentei com eles várias vezes, com ele, com o maiorzinho de 8 anos, Luquinha, e falei assim, conta para o vovô, o que é o vírus? Conta, o que é o vírus? Né? Qual é o medo? Aí fui, sabe, jogando perguntas para eles poderem falar, né? Mas às vezes, na boa intenção, papai e mamãe, eu sei na boa intenção que vocês podem ter uma criança que vê toda essa questão, ficou em casa, não foi mais para a escola, não vai mais no playground brincar, não vai na pracinha, porque o vírus está aí, pandemia, lockdown e tal. Essa criança tem uma angústia e ela vê papai e mamãe preocupada, bota máscara, álcool gel e tal. Que isso está acontecendo? Ah, o vírus, o que é vírus na cabeça de uma criança de 4, 5, 6 anos? Aí essa criança quer falar, estou com medo. Aí você, não, para de ter medo, que bobagem, não é nada disso, tal, vamos orar e tal. Muita gente que arrolha a boca das pessoas com vamos orar, né? Mas nem deixou a pessoa falar ainda, deixa a pessoa falar primeiro, depois você ora. Jesus não fazia isso, ele escutava as pessoas, ele empatizava com as pessoas. Ele botava a mão nas pessoas. E nas crianças, então, botava no colo, deixava mexer na barba dele. As crianças adoravam estar perto de Jesus. Já vi gente pregar nessa igreja que, Jesus nunca ninguém viu Jesus sorrir, mas todos viram chorar. Uma imagem trágica de que Cristo era alegria. Era feliz, não era afetado, não era histérico. Ele era feliz, com equilíbrio. Tinha paz, mesmo uma guerra terrível em cima dele. Então, quando sua criança for desabafar, seu jovem for desabafar, escute. Dê um espaçozinho para a criança falar. Ela precisa falar. Expressar seu medo. Levantar suas perguntas.
E responda com coisas simples. Não precisa dar uma aula de infectologia para falar o que é o vírus, né? Igual uma propaganda que tinha anos atrás, a cena da propaganda era assim, a cozinha, a mesa ali, a mãe estava comendo uma refeição com a filhazinha, sei lá, de 7 anos por aí. Aí a menina vira para a mãe e fala, comendo ali as duas, a menina vira para a mãe e fala assim, mãe, o que é virgem? Aí a mãe falou assim, ai meu Deus, é hoje. Vou ter que contar toda a história agora e tal. Ah, respirou fundo e deu uma aula de 1h30 sobre sexualidade, sobre... Aí ela no final, a mãe falou assim, você entendeu, querida? Eu assim, entendi, mas o que é extra virgem? Porque na frente da menina tinha uma garrafa de azeite extra virgem. A mãe ansiosa, então... Como é que teria resolvido isso? Filhinha, o que você quer dizer com virgem? É isso, né? Não, eu que vi na garrafa. Então faça a pergunta, né? Mamãe, estou com muito medo. Sim, querida, medo de quê? Fala para a mamãe. Papai, estou com não consigo ir lá fora brincar com meu amiguinho porque eu estou com medo. Medo de quê, querido? Fala para o papai. Acolhe essa criança, deixa ela falar. Então, isso é importante. Deixe fazer pergunta, como eu falei, né? Você vai responder com cautela, com verdade, com carinho, sem grosseria, sem impaciência. Olha só o que Ellen White diz nesse texto. As crianças têm provações tão difíceis de suportar, tão penosas em sua natureza, como as pessoas de mais idade. Os próprios pais não se sentem sempre da mesma maneira. Não é verdade? Os pais não se sentem... Você sente sempre serenidade? Você está sempre com calma no seu coração? Não tem nenhuma angústia, não muda? Então me dá a receita, me dá a receita. Então as crianças têm provações, queridos. Claro, as crianças não dizem, verbalizando para você. Uma criança de 5 anos não fala assim, mãe, estou com uma angústia. Mas como que a criança manifesta os seus conflitos emocionais? Pelo comportamento. Volta a fazer xixi na cama, fica hiperativa, ou fica muito quietinha, parada, que não quer brincar mais com ninguém. Perde o apetite, tem febre de origem desconhecida, vai no pediatra, não tem nenhuma infecção, não tem nenhum problema, nenhuma virose, nenhuma bacteremia, nada disso, mas está com febre, dor na barriga, típico de criança com estresse emocional, dor de barriga. Assim. Então, na família a gente precisa fazer isso. Olha só, Efésios capítulo 6, Efésios 6, de 1 a 4, Efésios 6, de 1 a 4. Vós, filhos, sejam obedientes a seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E o versículo 4, Efésios 6, 4. E vocês, pais, não provoquem a ira os seus filhos, mas criem esses filhos na doutrina e na administração do Senhor. Não irrite seus filhos. Colossenses, vira um pouquinho para a direita na sua Bíblia, Colossenses 3,21 diz o quê? Colossenses 3,21 fala assim, vocês pais, não irritem seus filhos para que não percam o ânimo, ou para que não fiquem desanimados, algumas versões dizem. E quando a criança fica desanimada pelo maltrato do pai e da mãe, ela pode se deprimir. Depressão também atinge as crianças. Então, cada um precisa pensar na família, no que está pendente no relacionamento, no que precisa corrigir, conversar, ajustar, entender, perdoar. Então você pode usar um tempo na sua família para falar dessas coisas que às vezes são muito difíceis. Muitos anos atrás, no início da minha carreira como psiquiatra, eu li um livro, eu estava muito interessado em terapia centrada no cliente, Carl Rogers, um americano, uma terapia muito humanista, muitas coisas legais nessa abordagem. E eu li um livro dele chamado Carl Rogers, Casamentos, esqueci agora, enfim, não importa, mas uma coisa que marcou nesse livro, às vezes você lê um livro aí de 200 páginas, uma frase que só que a gente guarda, né? Mas que serve. Então ele falou assim, aquelas coisas que você acha que não devem ser ditas,
no seu casamento, talvez sejam as coisas mais importantes para serem ditas. E você pode achar que não deve falar, porque pode ser uma coisa difícil ser falada. E na relação conjugal tem coisas difíceis serem faladas. Toda relação conjugal boa, né? Tem coisas difíceis, mas que você precisa falar. O grande segredo é como você vai falar. Aprendi uma frase no inglês, quando estava nos Estados Unidos, traduzi em português, diz assim: diga o que você quer dizer. Porque tem gente que não diz o que dizer, né? Surge a oportunidade, tem aquela conversa, e aí você depois, cara, perdi a chance, por que eu não disse aquilo? Porque tem um clima para dizer algumas coisas. Então, diga o que você quer dizer, primeiro. Segundo, dê sentido ao que você diz. Para que você está dizendo isso? O que você quer com dizer isso? E terceiro, mas não diga de forma agressiva. Então, vocês que têm um perfil autoritário, homem e mulher, pensa nisso. É muito difícil alguém escutar você, aquilo que talvez seja justo para você falar, mas se você fala de uma forma agressiva. Se você fala de forma agressiva, possivelmente bate e volta o que você disse. Porque magoou outra pessoa, feriu outra pessoa. Jesus nunca era agressivo na forma de falar com as pessoas, ele era firme. Mas ser firme é diferente de ser agressivo. Ser agressivo é abuso verbal, que precisa ser eliminado das famílias para construir a felicidade. Não mais adiar o que está engasgado na vida conjugal. Às vezes, se você tem um perfil de guardar, a gente chama na gíria de engolir sapo, não é isso, né? Talvez aqui em Manaus seja engolir peixe, né? Muito peixe, eu sei. Eu fiz palestra lá em Pernambuco uma vez, anos atrás, falei assim, em vez de falar assim, tira o cavalo da chuva, eu falei assim, tira o jegue da chuva, porque ela é jegue, então fala jegue, né? Então, não mais adiar o que está engasgado na vida conjugal. Ou seja, algumas coisas são difíceis de serem faladas, mas se você não consegue falar, porque você tem um perfil de guardar mais, e é difícil para você falar algumas coisas, que para o outro é fácil, para você é difícil, você pode mandar uma mensagem, você pode escrever num papel. Olha, por favor, querido, lê isso aqui para mim quando tiver um tempinho. Ó, querida, lê para mim quando tiver um tempinho. E peça a Deus para a pessoa ler e entender o que você disse. Se você foi claro, se você foi clara na tua mensagem. Então não fique agoniado, agoniada, porque você não tem um perfil de ser confrontador, confrontadora. Como algumas pessoas têm esse perfil, não é difícil para algumas pessoas falar tudo o que pensa. E nem sempre a sabedoria é falar tudo o que pensa. Então você tem o direito, é uma alternativa, é uma opção de você passar a mensagem de uma outra forma. Manda mensagem para o celular. Ah, mas aí é uma coisa meio idiota, é meu marido, é minha esposa. Por que eu vou mandar mensagem para o celular? Bom, mas é difícil você falar aquilo, pelo menos você já manda mensagem e aí já consegui falar. Importante sobre as críticas, evitar atitude crítica. Evitar críticas previne estresse, tristeza, irritação. Isso é muito comum nos casamentos, nas famílias, né? Ah, porque você isso, porque você aquilo. Então, é melhor você apreciar, você valorizar, elogiar o outro, porque isso cria um clima calmo. Não critique seu marido porque ele não arruma a louça como você. Não critique a sua esposa porque ela não cozinha bem como sua mãe. E tem está aqui na minha Bíblia, não está no script de eu falar isso aqui, mas eu achei um texto dela em White um tempo atrás, muito lindo. Ela fala assim: se mantivermos em nossa mente a lembrança dos atos desagradáveis e injustos dos outros, pensaremos ser impossível amá-los como Cristo nos amou. Quer dizer, se você fica o tempo todo pensando só nos defeitos dessa pessoa com quem você vive, vai por água abaixo. Aí ela continua falando assim, mas se
nossos pensamentos estiverem focalizados no maravilhoso amor e na misericórdia de Cristo por nós, esse mesmo Espírito irradiará para os outros. E olha a próxima frase que ela diz: devemos amar e respeitar os outros, apesar de falhas e imperfeições que não podemos deixar de notar. Deus não está convidando você para ficar cego e cega por defeito do teu marido, da tua esposa, do teu filho, do teu pai e da tua mãe. Deus está chamando você para, quando você olhar para esse defeito, você exercer compaixão. Falar para resolver. Elogios, é importante, né? Agradeça seu marido ao ele fazer alguma coisa que talvez nunca fazia em casa, começou a fazer, talvez na pandemia, né? Em vez de você falar assim, poxa, até que enfim que você está me ajudando a botar o lixo para fora, hein? Acho que a pandemia deu um jeito em você, hein? Alô? Assim, querido, poxa, que bom. Você botar um lixo para fora, você me alivia, tanta coisa que eu tenho para fazer. Olha a diferença de uma fala e outra fala, queridos. Ah, mas ele devia saber que tem que botar... Ei, alô? As pessoas não são mordomos de você, queridos. Muitos casamentos falham porque um pode ter a mentalidade de que o outro tem que estar lá para mim. Está lá onde? Na vida. Ei, peraí. Não é isso. Agradeça a sua esposa pelo trabalho que ela tem com as crianças e o lar, porque vocês, realmente, mulheres, são fenomenais nisso, né? Minha esposa foi bancária, se aposentou pelo Banco do Brasil. Nós temos 2 filhos e realmente ela priorizou. Eu tenho uma gratidão a ela por isso, porque ela priorizou. Ela podia ter crescido muito no banco. Ela é ótima funcionária, foi ao 8º lugar no estado do Rio no concurso. Uma caixa executiva rápida, fazia autenticações rápido, enfim e tal. Mas ela priorizou as crianças. Por isso que aposentou meio mal, porque podia ter aposentado com um grande salário. Mas ela valorizou as crianças, sempre tentou trabalhar meio expediente, Foi chamada, podia ter terminado como gerente de agente, tudo isso e tal, pela capacidade que ela tinha profissional. Então, agradeça a sua esposa. Então, quer dizer, ela fazia esse trabalho no banco e cuidava da casa, e isso aqui. Vocês mulheres são fantásticas nisso, né? Profissionais fora e no mundo, mas... cuida da casa, cuida de filho, cuida do marido, tal. Então vamos ajudar essa pessoa, né? Antes de dormir, uma dica, né? Você diga para o seu cônjuge 3 coisas que você apreciou nele ou nela naquele dia. Fazer coisa simples. Obrigado que você passou na padaria, trouxe um pãozinho que eu gosto. Obrigado que você trocou a fralda do bebê hoje, mesmo sabendo que você estava ocupado com alguma coisa. 3 coisinhas simples. Não se pode conviver juntos em paz, sendo críticos, seja gentil um com o outro. O que diz Provérbios 15:1? Provérbios 15:1 diz o quê? Que é uma dica que a gente vai usar no dia a dia, na nossa casa e nas relações sociais também, na comunidade religiosa e no trabalho. Provérbios 15:1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, ou desperta a ira. Seja mais curioso do que furioso. Que é isso, né? Se você perceber que seu marido, sua esposa está irritada num certo momento, num certo dia, não se irrite também. Respira fundo, procure saber o que está acontecendo, com desejo de ajudar. Incentive essa pessoa da família a falar e expressar a zanga dela com respeito e não traga aquilo como algo pessoal, porque pode não ser nada com você. Então você diz para a pessoa, fala querida, desabafa, eu vi que você está muito nervosa, o que está acontecendo? Conta para mim. Meu marido, o que está acontecendo com você? Então, sabe, você incentiva a pessoa a falar e sem trazer que é contra você. Mas claro, você vai falar sem agredir o outro e você vai também escutar o desabafo com respeito. Efésios 3 diz o que? Efésios 4, aliás. Efésios 4,
26, 4, 26 diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E o 31 e o 32 dizem assim: toda amargura, e toda ira, toda cólera, toda gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada dentro de vocês, da sua família. Antes seja uns para com os outros bondosos, afáveis, misericordiosos, generosos, perdoando uns aos outros como também Deus os perdoou em Cristo. Você tem essa escolha, queridos. Você tem essa escolha de vou agir dessa forma ou dessa forma. Eu sei que as pessoas impulsivas, elas parecem que não têm escolha, porque o que é uma pessoa impulsiva? Pessoa impulsiva é aquela que pensa depois que falou. Depois que ela machucou, aí que ela vai parar e pensar se machucou ou não. E mesmo assim, às vezes, algumas pessoas dizem assim: desculpa, eu te machuquei mais, tal. Aí já vem com outra desculpa. Quer dizer, a ficha não caiu ainda nessas pessoas. Respeitar os sentimentos um do outro, né? Permita seu familiar se sentir mal ou bem no dia a dia. Os otimistas podem se sentir melhor num estresse, sem tanto medo e ansiedade. Então, claro, geralmente no casal acontece isso, né? Na família, né? Um é mais otimista, não, vai dar certo, não, o vírus, então vamos controlar direitinho, usar máscara, tu não se apavora e tal. Outro, ai meu Deus, mas se pegar, o que acontecer, o que eu faço? Então, se você é mais otimista, respeita o outro que tem mais medo. E se você é a pessoa mais medrosa, não fique dizendo: você não liga para nada, você fica só alegre aí com essa pandemia toda. Você devia estar como eu, em outras palavras, né? Em outras palavras, você devia estar como eu aqui, nervosa, deprimida. Ei, alô, peraí. O que a gente pode aprender com isso? Não critique o outro porque não está ansioso com você. E não critique quem é mais medroso e preocupado, como eu disse. Por quê? Cada um lida emocionalmente nos conflitos da maneira que consegue. E isso não tem que ser igual para todos. Então você vai ser empático. O que é ser empático? O que é empatia? Empatia é diferente de simpatia. Empatia é você tentar entrar na história que o outro está te dizendo, do que sente, e pensar como deve ser sentir ou passar por isso que essa pessoa está passando. Nas conversas do dia a dia, se alguém chega para você, familiar ou não, e diz: eu passei mal, a Covid me pegou, fui para a UTI, fui entubado e tal. Assim, puxa, eu sei como é que é, coisa horrível. Ei, você só sabe se você passou. Se você não passou, você não sabe. Mas como é que você vai ser empático se você não passou pela mesma experiência de dor que aquela pessoa está te contando? Você imagina como deve ser. Então você imagina e diz: puxa, eu estou imaginando que deve ter sido difícil para você, né? Imagina como deve ter sido ficar no hospital, na UTI, entubado e tudo isso. Puxa, deve ter sido tão difícil, né? Então isso é empatia. A pessoa sente que você está compreendendo ela. Você está ali com ela. Jesus era o exemplo de empatia, né? Então, é importante negociar o tempo em casa. Marido e esposa pode querer estar sós com criança, sem criança perto. Ou seja, se você tem esposa, filho, filha, às vezes tem um outro parente ali morando junto, então você pode oferecer cuidar da sua criança enquanto seu marido faz uma coisa e depois troca. Tá bem, fica agora com as crianças, eu vou tomar um chazinho ali, ou sei lá, comer um açaí com as minhas amigas no shopping e tal. Então, na família vai ter momento para cada um ficar sozinho. Preste atenção nisso. Porque tem algumas pessoas que são tão grudadas que não deu. O outro vai para o quarto para ajoelhar, para orar. Você está aí? Ah, tá. Eu estava sentindo falta de você. Deixa, sabe? Solta. Se você não solta, você perde, viu? Cuidado, hein? O tiro sai pela culatra. Então vai ter momentos para ficar sozinho, marido, esposa, sei lá, para conversar com a amiga, para ler o livro, para meditar, para orar. Vai ter momentos para todo mundo junto. Pai, mãe, filho, filha. Vai ter momentos só para o casal conversar algumas coisas. Vai ter momentos só para as crianças brincarem ali. Ou seja, não é nem todo mundo junto o tempo todo e nem todo mundo separado o tempo todo, mas tem tempo para cada coisa. Não diz isso a sabedoria lá de Eclesiastes? Então, tarefas em casa. Planeje o seu dia, mas sem rigidez.
as pessoas perfeccionistas ou com tendência perfeccionistas, elas são muito rígidas. Perfeccionismo é você colocar as coisas na frente das pessoas. Mas sempre as pessoas são mais importantes do que as coisas. Então, dividam tarefas em casa. Crianças pequenas não devem assumir coisas difíceis. Dependendo da idade, elas podem cooperar com pequenas tarefinhas. Voltando à minha filha, que eu estou mais perto dela, meu filho está nos Estados Unidos, tem 3 filhos lá, então estou mais perto aqui dela. Então, às vezes, o menorzinho, minha filha tem a máquina de lavar e tem a máquina de secar. A máquina de secar dela tem aquela tampa redonda que você pode abrir na altura de uma criança. Então, às vezes, ela chama o filho, vem cá, ajuda a mamãe. Aí ela abre a tampa e pega a roupa, dá para a mamãe. Aí ele vai pegando, ele gosta de ajudar, uma coisa linda. O maiorzinho também. Aí pega, vai, dá a mamãe. Então você dá uma tarefinha em casa. É mais difícil dividir essas tarefas em casa se tem superproteção. Superproteção é quando você não deixa a criança fazer alguma coisa que ela deveria fazer. Ou tem adolescentes acomodados. Muitas vezes pessoas mandam mensagem, ou enfim, falava comigo na porta da igreja, ou sei lá onde for. Mas meu adolescente faz nada, doutor Cé, desde sempre fica lá só no celular, ou no game lá no seu computador. Como é que eu vou mudar? Não me ajuda em nada, não arruma nem o próprio armário, tarará, larga a toalha em cima do vaso do banheiro. Ei, alô, isso não aconteceu da noite para o dia. Aconteceu da noite para o dia? Não. Adolescência é uma fase da vida, o comportamento típico de adolescente é o comportamento, como é que se chama? Inconsequente. O adolescente em geral não mede consequência, né? Quando vê, engravidou. Ou quando vê, dirigiu o carro em alta velocidade. Enfim. Mas o adolescente, ele está naquela luta, porque está deixando de ser criança e ainda não chegou a ser adulto. Então é o conflito da adolescência, não está nem lá nem cá ainda, está no meio. Tanto que adolescente em geral tem horas que chega para o pai, para a mãe e fala assim, deixa comigo, eu já sei o que é que eu faço, já sou grande. E uma hora depois fala assim, mãe, não consigo fazer aquilo, me ajuda e tal. Né? Isso é normal na adolescência. Agora uma dica que eu dou para você, se você tem um adolescente descansado em casa, espaçoso, espaçosa, que fica só lá no sábado à noite comendo pipoca lá com 20 balde de pipoca, sei lá quantos litros de refrigerante e tal, e sabe, mãe, cadê a outra pipoca? Traz bem que está acabando essa aqui e tal. Ei, alô, peraí. Ou quantas pessoas mandaram mensagens, e até respondo algumas no programa claramente, já tem um monte lá para responder agora. Uma delas foi assim, a mãe dizia que o filho não quer estudar mais, adolescente, não é adolescente não, já estava com 19, 20 anos. Doutor César, meu filho não quer estudar, não quer trabalhar, e diz que quer ser youtuber. Aí fica no computador o dia inteiro, mas não faz nada. Quer ser youtuber. Como lidar com isso? Sabe qual é a dica? Lidar com esse adolescente descansado no sentido de folgado ou folgada, é você dizer, olha, a partir de hoje, nós vamos mudar algumas coisas aqui em casa. Você tem que estar uníssono com o teu marido, né? O marido com a esposa junto nisso. Você precisa ajudar papai e mamãe nesta e nesta tarefa. Se você ajudar papai e mãe nessa tarefa, maravilha, a gente mantém a internet em casa, você continua com o celular e a gente vai fazer uma aliança aqui legal. Mas se você não colaborar, lamento, papai vai ter que desligar a internet. Ou limitar a internet, ou tirar o cabo, sei lá. E aí você vai explicar para esse adolescente, falando, olha, você às vezes fala para o papai e para a mamãe que você já é adulto, já sabe o que faz, que a gente tem que confiar em você, então vamos conversar como adultos. Aqui em casa, você precisa trabalhar, fazer alguma coisa e precisa estudar.
Então, se a gente fizer um acordo legal com isso, todo mundo ganha. Nós estamos lidando de adulto com adulto, tá certo? Agora, se você fizer pirraça, que não quer, sei o que e tal, então desculpe, papai e mamãe vai ter que lidar com você como se fosse uma criança que está fazendo pirraça. O que um pai e mãe equilibrados faz com uma criança que quer pirraça? Por exemplo, quero picolé meio-dia, está na hora de almoçar, quer picolé. Você não vai ter picolé, está na hora de almoçar. Entenderam o que eu disse? Então, se o adolescente, pela graça de Deus, toma a tenência, né? Ô pai, desculpa, é verdade, eu preciso realmente colaborar com vocês, eu não tenho feito isso, realmente você tem razão. Puxa, maravilha, a família vai para frente. Mas você, papai e mamãe, tem que pensar de que muitas vezes esse filho chegou nesse ponto de ser tão folgado, folgada assim, porque você não colocou limite lá atrás. Anos atrás você foi deixando rolar a insubordinação. Então, resolvendo tensões. Surgiu tensão, uma tensão, um estresse, né, um conflito difícil que agitou sentimentos dentro da família. Respire fundo. Não conte só até 10, não. Conta até 22, 49, 50, né? Toma um banho, deixa o sangue esfriar. Pense. Dê um tempo para você conseguir se recompor. Para depois de você falar isso com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, com o avô. Ellen White criou uma menina. Ela teve 4 filhos, mas ela pegou a menina para criar. E falou que a menina pirracenta. Tirava do sério. E ela disse, um dia a menina soltou os cachorros, e Ellen White sentiu que o sangue subiu, e Ellen White disse para ela mesma, eu vou esperar até a tarde para poder estar mais calma e falar com essa menina de uma forma mais calma. E de tarde foi lá e falou, olha, se você se comportar desse jeito, você vai perder o passeio de carruagem com o papai Tiago, o James, né, White. Ou se você se comportar, você ganha. Então você precisa dar um tempo, né? Quando surgir uma tensão difícil, não solta os cachorros assim, sabe? Dá o tempo que você precisa. Deixe passar pelo menos meia hora para você ter tempo de refletir, de acalmar as emoções, para depois você falar com serenidade. É muito difícil acertar na sua palavra, no seu comportamento, quando você está explodindo de raiva. Muito difícil. Moisés pegou a vara e bateu na rocha. Difícil entender isso. Briguei com Deus esses meses passados sobre isso, mas Senhor, como pode? Não tem uma resposta ainda para isso. Com o homem de Deus, o cara ralou para chuchu, andou no deserto com um povo rebelde, cri-cri, chato, ranzinza. Subiu no monte, quando desceu, estava adorando bezerro. E Moisés aguentando. E na hora H, ele perdeu a paciência. Puxa. Então, mas Deus ressuscitou Moisés e levou para o céu Moisés. Coisa linda, né? O Senhor não deixou que ele pagasse, o Senhor deixou que ele pagasse o preço. E eu demorei a entender isso. Gastei algumas horas pensando e lendo, procurando as fontes para explicar isso. Por que ele teve essa penalidade? Eu entendi. Porque ele era o símbolo de Jesus Cristo ao caminhar pelo deserto. O símbolo de Jesus, o símbolo de Jesus. O povo tendência idólatra, como nós somos. Que idolatria, querido, não é só de imagem, não. Idolatria do sexo, da comida, do shopping, do romance, do Jornal Nacional, sei lá, qualquer coisa que você idolatra. Culto a Baal, eu pesquisei também isso, está aqui na minha Bíblia, não vou procurar porque o tempo vai gastar, mas eu anotei aqui o que é culto a Baal hoje. Me lembra algumas coisas que Ellen White fala, sabe o que é culto a Baal contemporâneo hoje? É você ficar exaltando líderes daqui da frente. É você exaltar a ciência acima da palavra revelada. Tem algumas coisas interessantes, a gente pensa que Baal, que absurdo, o povo de Deus adorando o Baal, mas os Baais de hoje estão aí.
Gente que é fanática, adventista, fanática por futebol. Isso é um Baal, cara. Então, é importante você deixar passar pelo menos meia hora para ter tempo de acalmar. Mas evite deixar isso para o dia seguinte. A palavra diz, né? Irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Mas também tem o seguinte, porque, vamos supor que é 11h30 da noite, você brigou com a tua esposa, brigou com o teu marido, e você está morrendo de sono, tem que acordar às 5 horas da manhã do dia seguinte, como é que você vai resolver? Não vai deixar isso para amanhã do seguinte? Deus é flexível. Eclesiastes 7, acho que diz lá, não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. Então diga, Deus, eu estou com muita raiva da minha mulher, não consigo nem olhar para a cara, vou dormir na poltrona da sala, que eu não aguento ficar perto dela hoje. Mas amanhã você bota o joelho no chão e resolva esse assunto. Não jogue muito para frente, senão aquele cara vai te enrolar mais. Então converse para resolver o problema, não para criar mais tensão. Seja honesto e pense no que eu estou errando. Veja, você viu o que eu disse? Seja honesto e pense no que eu estou errando. O que é culpa minha? Como falar de uma forma respeitosa? Anos atrás, trabalhava no Rio de Janeiro, no Hospital Silvestre, e eu comecei a pesquisar sobre os 12 passos, o programa de 12 passos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. Fui em muitas reuniões abertas, li a literatura deles, e tinha um grupo, tem ainda esse grupo num lugar do Rio de Janeiro, chamado Largo do Machado, que fica entre Catete e o bairro do Flamengo, Botafogo, ali, Largo do Machado, tem uma galeria chamada Galeria Condor. Lá no certo andar daquele prédio tem um grupo de AA, Alcoólicos Anônimos. Eu fui em várias reuniões lá. Gostava muito dessas reuniões. Muita serenidade, muitas assim, histórias de arrepiar, né? Como Deus tirou pessoas do alcoolismo. Pela graça. E aí, naquele grupo de AA, do Largo do Machado, não sei, faz tempo que eu não vou lá, mas tinha um quadro assim na parede que eu percebi que cada reunião que eu ia lá, eles trocavam, sabe aquele quadro que você pode trocar as letrinhas, né? Então eu vi que cada dia eles colocavam um pensamento novo ali. Aí um dia eu cheguei e lembrei do quadro, Cátia, deixa eu ver qual é o pensamento de hoje. Aí estava escrito assim: primeiro de tudo, olhe-se a si mesmo. Primeiro de tudo, olhe-se a si mesmo. Depois, olhe-se de novo. É sério isso. Uma dica para a gente conseguir construindo passo a passo felicidade no lar é fazer a seguinte pergunta para a gente mesmo: qual é o meu problema? Então, como falar de forma respeitosa? Seus filhos não querem ver os pais brigando e sofrem com isso. Então converse para resolver o problema, não para criar mais tensão, porque tem gente que adora uma briga, não tem? Eu chamo de pessoas bélicas. Devia ir lá para a Ucrânia, viu? Ou para a Rússia. Pessoas adoram uma guerra. Tem gente que gosta de brigar e chega 10h30 da noite e fala assim: cara, 10h30, eu não briguei com ninguém hoje, onde que eu vou arranjar uma briguinha aqui? A gente ri, mas dá para chorar isso, viu, gente? Algumas famílias dá para chorar. Herdaram do pai ou da mãe esse espírito de guerra. Tem que curar isso, hein? Seu marido não tem culpa disso, hein? Nem sua mulher, se você é essa pessoa bélica. Colossenses 3,8 diz isso. Acho que eu já vou chegando para o final, tá, minha gente? Colossenses 3,8 diz assim: mas agora, despojai-vos também da ira, da cólera, da malícia, da maldade, das palavras torpes ou obscenas da sua boca. Não minta mais uns aos outros. Puxa vida, quanta coisa maravilhosa a terapêutica bíblica está nos ensinando aqui para a construção da felicidade na família. Então, seja claro ao fazer um pedido ao seu esposo ou à sua esposa. Alguns têm dificuldade de pedir ajuda e por isso se sobrecarregam de tarefas. Já falei para vocês isso, né? Seja claro no que você quer dizer. Não diga assim: ninguém me ajuda nessa casa, quem vai me ajudar? Bem, ajudar em quê? Botar ração para o cachorro?
Jogar o lixo na lixeira, descascar a batata enquanto você refoga o feijão, trocar a fralda do bebê, pendurar a roupa no varal. Seja claro, pede ajuda. Tem pessoas que não pedem ajuda. Você sabe que eu atendi muitas pessoas com fibromialgia, de idades e sexos diferentes, homens e mulheres de idades diferentes. E eu comecei a perceber, ao longo dos anos, atendendo no consultório, que eu não atendo mais, para me dedicar a isso aqui agora, educação e saúde mental, pela TV, pelo rádio, palestra e tal, enfim. Eu comecei a perceber que muitas pessoas com fibromialgia, elas tinham um perfil de comportamento de carregar 10 pianos nas costas e não pedir ajuda para ninguém. Interessante. Eu não estou dizendo que todo mundo que tem fibromialgia tem esse perfil, mas eu percebi em várias pessoas. Então, se você tem esse perfil de ser essa pessoa da família, que é aquela que fala com não tem, toda família tem isso. Quando a gente estuda terapia de família, quando a gente vê genograma, por exemplo, estudo de família, a gente vê assim que toda família tem um santinho, tem aquele que é o espoleta, né, o chamado ovelha negra, né? Ovelha negra da família, tem o santinho, tem o organizado, tem o bagunceiro, tem aquele que assume tudo pelos outros, tem aquele que não faz nada. Cadê minha toalha? Cadê minha cueca? Cadê o seu que tem? Só porque o cara traz dinheiro para dentro de casa, acha que a mulher tem que ser uma escrava dele. Ou só porque ele tem potência sexual, ele acha que, ei, alô, peraí, tua mulher não é sua empregada. E seu marido também não é seu empregado. E seu pai e sua mãe não são empregados seus. Cada um tem que colaborar dentro de casa. Não só trabalhando duro, é verdade, lá fora, mas dentro de casa. Então, você peça ajuda. Se você tem esse perfil de não pedir ajuda, mas doutor César, deveria saber que eu preciso de ajuda. Tem tanta coisa fazendo numa casa, por que eu tenho que falar? Bom, você sabe, pode ser inacreditável isso, que é a última frase que está ali. O outro pode não perceber que você está com uma carga pesada de tarefa. Mas como que não percebe, doutor César? Está vendo ali, trocar a fralda do menino, refogar o feijão, ir no mercado, na padaria, pode ser uma pessoa descansada, uma pessoa acomodada. Talvez uma pessoa que teve pai, mãe, avô e avó que fazia tudo por ele, então ele entrou no casamento, acho que a mulher tem que fazer tudo por ele. Não é maldade essa pessoa, não. Não é maldade, queridos. É uma lente que elas têm para enxergar a realidade que, infelizmente, as fazem ter esse tipo de comportamento. Então você vai dizer, agora, não diga também de forma, como eu falei, agressiva e nervosamente, e também de forma genérica, né? O que quer dizer de forma genérica? Preciso de ajuda aqui nessa casa, quem vai me ajudar? Ajudar o quê, mamãe? Filhinha, você descasca a batata? Querido, vai lá na padaria, compra um leite de soja, que é melhor de soja, viu, gente? Vai lá com isso pra gente. E o menorzinho de 5 anos, vai lá, bota a ração pro cachorrinho. Isso. Começa a dividir. Mas nunca fiz isso hoje, será que vai dar certo? Começa a fazer. Importante isso. Então, eu vou terminar agora com alguns 4, 5 textos e termino. A estrada da verdadeira felicidade continua sendo a mesma em todas as épocas. O paciente prosseguimento em fazer o bem levará a honra, a felicidade e a vida eterna. Qual é o caminho da felicidade? Construir a felicidade que dá para ser construída nessa vida, que não vai ser total, é fazer o bem. Sem conflito de interesse, né? Que é bem difícil. As indústrias farmacêuticas são mestres disso, né? Um monte de vacina, bilhões de dólares para poder... tá bom, está ajudando a população? Bom, não vou falar sobre isso. O Salvador viveu não para agradar a si próprio, gastou a vida em serviço de amor, confortando os tristes, atendendo necessitados, levantando os caídos, sempre estava paciente e alegre, e os sofredores o saudavam como um mensageiro de vida, paz e saúde. Unicamente seguindo o exemplo de Cristo podemos encontrar felicidade verdadeira. Qual exemplo? Serviço de amor, confortar os tristes, ajudar as pessoas. Para isso, queridos, a gente vai ter que muitas vezes deixar a gente de lado. Deixar você de lado não é desprezar você. Não tem aquela oração de São Francisco, né? Chamada oração de São Francisco, oração tradicional, não tem? É dano que se recebe, não tem isso. Até um cântico bonito, né? Que vocês podem cantar e o coral. Não tem isso, né?
Eu vi uma vez, alguém fez uma paráfrase dessa oração, disse assim, é dando que se recebe a alegria de dar. Me permita, eu ia ler de manhã eu cortei, porque o tempo, você viu que estourou, eu pensei que tinha ganho 10 minutos, mas tinha cortado, quer dizer, tinha passado 10 minutos, e eu não li esse texto. É um texto que anos atrás Deus me chamou atenção para ele, e deixa eu ver se eu acho aqui. É um texto que fala sobre... Achei. Salmo 43, depois você vê em casa. Salmo 43, no versículo... Vou ler o versículo 3. Envia a tua luz, Deus, a tua verdade, para que me guie e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Verso 4. Então eu irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. E aí tem um asteriscozinho aqui dizendo para eu ler na página, no pé da página da Bíblia, porque aqui está dizendo, então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Mas sabe qual é o original hebraico? Não é do Deus que é a minha grande alegria. O original hebraico é do Deus que é a alegria da minha alegria. Quando eu li isso, eu pensei, cara, é isso. Do Deus que é a alegria da minha alegria. Se você está um dia que não consegue ter alegria, Deus vai colocar a alegria dentro de você. Se você não consegue perdoar, Deus vai colocar o perdão dentro de você. O Deus é a alegria verdadeira, não histérica, não falsa. Ela é Deus em você. Sabe o que significa a palavra entusiasmo? Entusiasmo, etimologicamente falando, é cheio de Deus. Coisa linda, né? Então, Jesus tinha esse perfil, esse comportamento, né? Acho que é o penúltimo, vem aí. Não, o que aconteceu? Tinha mais texto, não dá para colocar, né? Ah, sim, tá. Aqueles que têm o Espírito de Cristo verão todas as pessoas pelo olho como eu falei no começo, da compaixão divina. Da peninha, aí você vê que é um ser humano que tem lutas, né? Lá na sua casa, aqui na comunidade. Ninguém na terra compreendera Jesus, nem ainda em seu ministério devia andar sozinho durante a sua existência. Nem a mãe, nem os irmãos lhe tinham compreendido a missão. Os próprios discípulos não o entendiam. Jesus habitara, na eterna luz, sendo um com Deus, mas sua vida na terra devia ser vivida em solidão. Você sente solidão na família? Jesus sabe o que é isso. Ele sabe o que é isso. Então a solidão de Cristo, separado das cortes celestiais, vivendo a vida da humanidade, nunca compreenderam nem apreciaram devidamente os discípulos. Ele foi muitas vezes magoado, porque não lhe dispensavam aquilo que deles deveria ter recebido. Então o Senhor Jesus sabe, todo o sofrimento que você já passou ou vai passar, Ele sabe como é que é. Ah, mas nunca foi casado, como é que Ele sabe o que é a dor de alguém que foi traído? Ele foi traído, queridos. E a dor da traição que ele viveu foi muito maior do que a dor de uma traição conjugal, que é uma das piores dores desse planeta. Então, a estrada da verdadeira felicidade continua, isso já li, né? O Salvador viveu não para agradar-se, gastou a vida em serviços de amor, também já li sobre isso. Então, acho que é isso aí. Vamos pedir a Deus, né, para nos dar condições de mudar, Ele nos dá condições de a gente mudar pela graça dEle, porque se cada um fizer a sua parte, ver quais são os seus defeitos de caráter, se humilhar diante de Deus, pedir ajuda a Deus
E gradativamente Deus vai mudando você, porque para a sua felicidade na família, primeiro Deus vai começar a mudar você. Porque mudando você, você percebendo a graça dele atuando em você, isso basta. Quanto tempo o outro com quem você convive vai precisar para melhorar algum defeito de caráter, já não vai ter tanto peso para você, porque você está sentindo a graça de Jesus no seu coração. Fique com Deus. Abraço para vocês. Espero vê-los em algum momento. E entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer.